A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus, agradecer ao Senhor, bem dizer, né? Por tudo em tudo, dar graça. Senhor, nós te damos graça pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela palavra que nos alimenta, né? Ontem eu ouvi uma palavra de uma senhorinha tão humilde, tão lindo. Eu falei, eu vou repostar ela, vou falar também, porque se fez bem pro meu coração, faz também pro seu, né? Então, é uma palavra que eu ouvi ontem, que eu meditei nela, que eu falei, Deus, como é bom ter pessoas falando a palavra, né? Essa senhora é uma senhorinha bem de idade, eu já sou de idade, mas ela é mais ainda, uma pessoa tão humilde, mas que entende da palavra. Falei, que lindo. Obrigado, Senhor. O Senhor só nos, através disso, o Senhor fala para nós, vocês estão no caminho certo, continua, não desiste, ministra a palavra do mesmo jeito que você viu essa senhora ministrando a palavra, outros vão ver você ministrando a palavra, e é essa união, sabe, a gente querer que todos saibam que o nosso Deus é um Deus de poder, Deus de misericórdia, um Deus que cuida da gente e que a gente está no caminho certo, né, Zilda? Bom dia, Zilda, depois da notícia do Luquinha. O Luquinha está internado ainda, Nós estamos orando para ele todos os dias, toda hora que a gente lembra. Já oramos a gente crê em nome de Jesus que já ele vai estar bom. Em nome de Jesus. Bom dia, Dona Ana, Pai do Senhor, paz, bom Ana, dia. família Melo. E vou orar para nós, bom dia primeiro, né, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por todas as coisas. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nos conceder a graça de ministrar sua palavra com sabedoria, com ousadia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Hoje eu e a Célia estava tomando café de manhãzinha, bem cedinho, estava escuro ainda. E a Célia, vamos falar de Nabucodonosor? Eu falei, mas o que dele? Porque ele era terrível, né? A Célia falou, Nabucodonosor. O Luquinha já está em casa. Glória, aleluia, glória a Deus. Edna, bom dia, Pai. Então, irmãos, vamos falar uma coisa. Nabucodonosor foi aquele grande rei que levou cativo para a Babilônia, Daniel, Sedac, Mesaque, Abednego, e fez muitas outras coisas. Isso. Um grande rei. E está narrado lá no livro de Daniel, e nós vamos ler o capítulo 4. Né? A Célia vai ler, e depois nós vamos falar bastante coisa. Você quer ler primeiro? O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou que com uma árvore grande que alcançava o céu, muito grande. E essa árvore era cheia de ramos e frutas, e os animais vinham se alimentar dela, aproveitar da sombra, comer do fruto, né? E ele queria saber o que significava esse sonho. Chamou todos lá, né, os magos, mas ninguém sabia, mas chamou Daniel. E Daniel falou para ele, né? Daniel fala aqui, ó. Daniel... deixa eu só, antes da Célia ler, eu quero falar uma coisa. Nesse sonho foi interpretado por Daniel. Daniel advertiu ele por causa do orgulho dele, mas ele não quis nem saber. Um ano depois, enquanto ele admirava a grandeza da Babilônia e ele exaltava, veio o juízo de Deus, depois desse sonho. Ele não deu nem ouvido, né? E aí a Célia vai ler no versículo o que, Célia? Não, capítulo 4, versículo 12, não, do 11, tá? Ó, fala assim, ó. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nele sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto na visão da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim:
Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com a raiz deixa na terra, e com a cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja como animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Olha, Eva, paz, Eva. Bom dia, Eva, Pai do Senhor. Era a visão que Nabucodonosor teve. Quando ele teve essa visão, ela foi interpretada por Daniel. Daniel advertiu ele. Falou para ele, né? Falou assim, ó, fala aqui, ó. Ó. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfazes os teus pecados. O Daniel falou assim para ele: desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e se prolongará a sua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, dando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse, olha só, Daniel falou para ele, né? Tira esse orgulho, ajuda os pobres. O pecado não era poder, não era nem a riqueza, nem a soberania dele. Era a soberania dele. Como que eu vou falar? É orgulho. Tem um lugar que vai falar que ele vai falar assim na Babilônia, ó, veja eu sou magnificente. Não, vou ler aqui. Olha, no 30. Um título que só pode ser dado para Deus. Isso daqui é tudo, fui eu que fiz. Tudo é meu, tudo é graças a mim. Então, olha aqui. No capítulo 30, bem. No capítulo no 4, versículo 30, Nabucodonosor falou assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Isso. Olha o orgulho, irmãos. Para a casa real, com força do meu poder, tudo era ele. Para a glória da minha magnificência. E só Deus é magnificente. Olha, Irmã Rosilda, vou escrever. A Rosilda já está aqui, eu acho. Já? Deixa eu ver. Tá. Rosilda. Tá. É a da válvula do coração. Da pneumonia. Pneumonia agora? Meu Tá. Deus. Tá, Ô, Eva, aqui. então tá. O nome dela já está aqui. E aí, irmãos, olha só. O que aconteceu após 1 ano esse sonho? Veio o juízo. Ele não estava nem aí. O que aconteceu? Deixa eu ler aqui no 31. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha a voz que veio do céu. Será tirado dentre os homens e a tua morada será como animais do campo. Farteiam comer erva como os bois e passar seus 7 tempos. Que aqui significa 7 anos. Deixa eu ler aqui essa versão aqui. Não, olha o resto aqui, ó. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os a quem quer. Pode ler. Essa expressão no versículo 32 aqui, 7 tempos, as pessoas entendem como 7 anos que ele passou comendo boi. Foi expulso. Comendo boi? Olha, é que eu estou lendo. Foi expulso do meio dos homens e passou a comer ervas do campo como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como penas de águia e as suas unhas como as das aves. Virou um animal, né, no meio do boi por 7 anos. A lição principal aqui é que Deus estava ensinando ele algumas coisas. Primeira coisa, somente o Altíssimo Deus Todo-Poderoso tem o domínio sobre o reino dos homens e do céu também. Domínio sobre tudo. E o dá a quem o quer. Entendeu? Então,
Ali não foi... Ele estava tomando tudo para si. Ele Veja se o que eu fiz. achava que ele podia. Está escrito isso aqui lá no 32. Aqui, ó. E serás tirado dentre os homens da tua morada e será como animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois e passar-se-ão 7 tempos sobre até que reconheças que o Altíssimo tem o domínio sobre reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha isso. Porque, irmãos? Tem gente que se acha, né? Aplicação prática. Depois desse período, Nabucodonosor, e ele ficou meio louco também. Sem juízo, a palavra vai falar. Foi comer grama. Depois desse período, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus, mas hoje já pensou 7 anos passando. Agora deixa eu ler o 34. Ele foi restaurada. Deixa eu ler. Olha que lindo que é. Ainda bem, né? Que ele se arrependeu, irmãos. Eu falo assim, que alegria no céu para um daqueles que se arrepende e volta para o Senhor, né? E aí fala assim, no Daniel capítulo 4, versículo 34, fala assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha ele reconhecendo, Emerson. A paz, Emerson. Olha que lindo aqui, olha. Ele reconhecendo que Deus era o reino sempiterno, né? E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e não diga o que fazer. No mesmo tempo, me tornou a vir meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, meu esplendor, e me buscam os meus capitões e meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele mesmo reconheceu que ele era soberbo. Sandra, paz, irmã. A Marcinha Pereira e o Emerson. Paz, irmã. Amém. Olha aqui só. Olha, então, Nabucodonosor, ele aprendeu, reconheceu que era soberbo, né? Somente o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem ele quer. E aí, depois desse período de 7 anos, irmãos, ele reconheceu a soberania de Deus e foi restaurada. Deus mandou, vai lá e busca ele, que chegou o tempo. A mente dele já estava sendo. Aplicação prática para nós para o dia de hoje. Vamos lá. Deus resiste ao orgulho. Verdade. Mas concede graça às pessoas aos humildes, às pessoas que se entrega para ele, né? Que se arrepende. Ele perdeu o reino dele temporariamente quando ele se exaltou, mas ele foi restaurado esse reino quando ele reconheceu que toda autoridade, toda soberania vem de Deus, que é o Todo-Poderoso da vida dele, né? Se a gente for analisar a história aqui desde o começo que a Célia leu, o problema aqui é que não é a riqueza, não é o poder, é o orgulho. Ele olhou para aquele lugar lá magnífico e falou assim, ó, tudo é meu. Ó, não é essa grandeza, essa grande Babilônia que eu edifiquei. Tudo era ele atribuiu tudo à glória dele e ainda se chamou de magnificente. Agora eu quero falar uma coisa. Deus não queria destruir ele, que se Deus quisesse fazer assim, ele morria. Mas Deus falou que ia deixar Mas Deus a raiz, falou, eu vou ensinar aquela árvore que da visão dele era assim, ó, vou podar, vou chacoalhar, vou cortar, vai ficar só o tronco, os galhos, só vai ficar o tronco e a raiz. E vai ser molhada pelo orvalho. Quando acontece isso, é porque vai ter uma restauração no futuro. Senão ele arrancava pela raiz, né? Eu vou te ensinar.
Na visão do tronco que ficou fincado lá, nu, só um toco lá cortado, simbolizava que o reino dele seria devolvido quando passava aquele tempo que Deus tinha determinado, para ele aprender uma lição. E o castigo terminou quando ele se voltou, e Deus sabe, né, totalmente o coração para Deus. Se ele mentisse também, Deus o saberia e ele não voltaria. Ele mesmo deu testemunho, que no final do capítulo 4 aqui, no versículo, aqui vou ler aqui, já está até grifado. Agora pois, eu estou lendo 37 do versículo 4. Agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei de todo o céu, para que todas as suas obras, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Entendeu? Entendeu? Aí, irmão, teve um reconhecimento. Ele deu testemunho. Uma aplicação para nós hoje. Ele, o trono dele, né? Trouxe de volta a Deus vida pode dele. permitir que uma pessoa, qualquer um de nós, pode chegar no topo. E depois seja cortado. Você pode entrar numa firma varrendo o chão, sendo faxineiro, e sair de lá gerente, estudando, fazendo, trabalhando, mas você nunca deve esquecer quem foi que te colocou lá. E não humilhar os outros também, né? Não. Soberba. Né? Um orgulho afasta as pessoas de Deus. A humildade nos aproxima dele. Essa história mostra que a gente não deve de ser soberbo, arrogante. Ele mostra que Deus derruba os soberbos. A gente vai vendo aí tantas pessoas poderosas que se acham. No final das contas, Deus vai tratar com eles. E a gente também aprende aqui, Elcio, que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, o nosso Deus, ele é misericordioso. A palavra vai falar isso, né? né? Que Deus, a sua misericórdia, se renova todas as manhãs, não é assim que a palavra fala? E ele renova todas as coisas quando a gente se arrepende dos nossos pecados, né? E o Deus faz tudo novo. Que lindo, né? Isso, eu recebo em nome de Jesus, amém, Sandra. Tudo novo, tudo novo. É bonito, né? Então, a gente vê quando as coisas acontecem aí na nossa vida, irmão, exalte ao Senhor. Sempre. Sempre. Porque tudo é para Ele, para a glória dEle, o poder, toda a honra, todo louvor, tudo vem do nosso Deus. Se não for pela vontade dEle, a gente nem acorda, né, irmãos? A gente nem levanta. Eu estava vendo, né, os jogadores, né, lá na Copa, eles perderam de 7-1, irmãos. Eles perderam. Mas sabe o que eles fizeram? Eles se uniram para louvar a Deus pelo um gol que eles fizeram. E pela oportunidade de estar jogando ali naquela Copa. A gente tem que louvar a Deus por poder estar aqui hoje juntos, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor. Não importa o que a gente esteja passando, o importante é que Deus está nos ensinando, está nos encaminhando, está nos fortalecendo. A hora que eu vi aqueles jogadores unidos ali junto com outro time, que era o contra deles, o louvando ao Senhor todos juntos. Eu falei assim, que lindo, Senhor, como é maravilhoso, né? A tua mão poderosa, como o Senhor está fazendo, Pai. O Senhor está trabalhando, às vezes a gente não vê, mas como está acontecendo, né? Muita gente louvando ao Senhor, agradecendo a Deus também. Tem coisas ruins acontecendo, mas tem coisas boas. A gente não deve ficar preocupado, porque o nosso Deus, Ele está... Ele que está no controle de todas as coisas. Ele aqui, ó, e eu vou pegar essa palavra aqui. E eu sou preocupado com coisa. O Elcio, me estressa. Eu sou preocupado com o futuro, com O que eu falo para Elcio? O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Mas a gente vai aprendendo as coisas, que Deus, Ele dá o altíssimo domínio sobre os reinos dos homens, e Ele dá a quem o quer, aqui no versículo 32, que eu estou lendo agora aqui na minha Bíblia, a quem Ele quer. Irmãos, então, se essas pessoas estão no domínio, fazendo isso, fazendo aquilo, é por vontade permissiva de Deus. Até que Ele queira. Quando Ele não quiser. E a hora que Ele não quiser, Ele vai arrancar eles de lá. E derriba. Para quê?
para que o povo aprenda. Para que o povo aprenda. Irmãos, e também uma coisa que vai acontecer, que os cientistas estão falando, que todos que estudam a meteorologia, que vai ter o El Niño. Já tá, o El Niño já está aí. Já está aí, vai ser tempos muito difíceis para nós, né? Climático, né? Climático, que vai ter falta de alimento, que vai ter muita catástrofe, vai ter muita enchente, muito calor insuportável. E vai ter uma seca muito grande, então vai faltar alimento. Mas nós, como cristãos, nós como filho amado de Deus, né? Nós estamos já orando, entregando na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono do clima, Ele é o dono do tempo, Ele pode mudar o que eles estão falando, pode ser mudado em nome de Jesus. Então que a gente ore pelo nosso clima, pelo nosso Brasil, pelo nosso tempo, entregando na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? É isso aí, irmãos, vamos então, orar. Senhor, nós te louvamos, agradecemos pela vida do Luquinha, que já está em casa. Graças a Deus, ontem eu fui na casa da Anne, visitei a Estherzinha. Eu fui lá não fazer... é Esther, não, Emanuele. A Estherzinha não é Emanuele, a Esther é a outra priminha dela. E ela está se recuperando, graças a Deus, em nome de Jesus, eu creio. Que linda, né? Eu creio que ela já está restaurada, curada, totalmente curada. Passou por um longo tratamento e ainda está passando, né? Inspira cuidados, mas eu creio no milagre de Deus, eu creio. Nós cremos, né? Nós cremos. E aqui nós temos um caderno cheio de nomes, a Célia vai falar os nomes. A Rosilda, né? Vamos orar pela Rosilda, a gente estava orando por ela, continua orando pela Rosilda, irmãos. Entregando ela na mão de Deus Todo-Poderoso. Que o nosso Deus visite a Rosilda, coloca a tua mão sobre ela, Pai, cura, liberta, em nome de Jesus, Pai. Lava com teu sangue precioso da cabeça aos pés, curando toda a enfermidade da Rosilda, da Nair Fernandes da Silva, do Lucas, né? Luquinha, nosso sobrinho, que continue, que Deus toque, cure, liberte, em nome de Jesus. O Renato, a Rosilane, o William Melo, o Eduardo, Maria Flávia, a Kátia, a Renata, a Thalita, Brunos e Eduardos, a Emanuele, a Esther, Estevão e Marina, Lucas Silva, Vinícius, a Rosilda, a Rose, sogra da Carol, a cidade de Torres, a nossa cidade, Patrocínio Paulista, o Hugo, Fabiana, Giovana, Jéssica, Lorena, todos, o caderninho de oração está aqui, irmãos, tem mais nome, vamos entregar todos os nomes na mão do Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus toque na Kátia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cura, liberta, traz vida, Senhor. Eu pus o nome dela, Kátia, está aqui, em nome de Jesus, colocando tudo na mão desse Deus que tudo pode. Estou com soluço, gente, no frio eu começo a ter soluço. Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Nós vamos encerrar nossa live pedindo que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre o nosso dia, nos ajude, nos conceda sua graça, nos faça companhia, em nome de Jesus. Hoje nós temos culto à noite. Sandra, dá um abraço na Rebequinha. Não deixe de participar, né? 19 horas aqui em Patrocínio, 19h30 em São Sebastião do Paraíso. Vamos participar do curso, dos nossos cultos, louvar a Deus, agradecer Ele, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje uma jovem, a Bia, a Beatriz, Bia vai ministrar a palavra, irmãos. Ore por ela. A gente sabe que quando a pessoa está assim no comecinho, ministrando palavra, dá um frio na barriga, dá Mas nós estamos orando nervosismo, juntos, em nome de Jesus. Mas Espírito nós estamos Santo. entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso, para que Deus possa usar grandemente ela nessa noite. E todos que vão ministrar a palavra lá em São Sebastião do Paraíso, que seja cheio do poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos falar através da palavra, né? Como vem falar agora cedo conosco. É Ele falando. E que a gente possa viver essa palavra no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amo vocês. Zilda, dá um abração na Sofia, todos aí no Celhão, na Raíssa. Amo vocês, viu? Amém. A Zilda tá em São Paulo ainda. Então tá bom.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem? Ninguém Sandra, vai impedir. Edna, Eva, E Ana, fica essa lição para nós hoje, né? Marcinha Pereira. Somente o Todo-Poderoso pode conceder a graça, dominar sobre todos os reinos. Estou lendo aqui no capítulo 30, no versículo 32. Todos os reinos dos homens, e Ele dá a quem Ele quer. Ai, que lindo, né? Deus é Amém? poderoso. Amém? Então, Fique se com você Deus. tiver alguma coisa assim, pode saber que foi Ele que te deu, em nome de Jesus. E se tiver pessoas arrogantes na tua vida, pessoas que te pisam, que te humilham, coloca na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Peça a Deus paciência. Deixa eu falar uma coisinha, minha parafusadeira que eu havia perdido. Achou. Alguém, gente, é incrível. Alguém devolveu na loja e eles nem sabem quem é, e nem eu. E nem onde que eu larguei. Nós oramos, nós pedimos para Deus. Mas aí eu passei na loja lá, falei, Paulo, você acredita que furtaram a minha furadeira? Ou eu esqueci em algum lugar, ou na rua, não sei. Ele falou, não, tá aqui. Falei, tá aqui? Alguém devolveu. Aqui, correram, passou aqui, ó. Alguém esqueceu lá em casa. E aí apareceu, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome. Até nisso Ele cuida. Deus toma conta, né? E eu tenho uma palavra de dobro. Olha que engraçado, vou falar ela. Olha, nós já tinha terminado, vai. Eu vou falar. Uma vez eu fui num retiro e Deus deu uma palavra de dobro. Você que está aqui, largou festa do mundo para ficar aqui hoje, nesse ano novo, nesse retiro, nessa confraternização, tudo que você tem, você vai ter em dobro. As mulheres que querem engravidar vai engravidar, as pessoas que... Tudo você vai ter em dobro. E a partir desse momento, eu peguei aquela palavra e eu falei um dia para a Célia, depois daqui já faz muitos anos, mais de 30 anos. Não é arrogância soberba, não. Não é arrogância, não é soberba, mas eu estava olhando... Tudo é dois. Do nada, eu tenho dois. Eu tenho 2 caixas de ferramentas, 2 alicates. Esse dia eu quebrei um, fechei um curto-circuito, fui em Franca e comprei 2. Aí o Fabiano brincou, falou, você não tem 2 filhos não, né, pai? Um por aí, né? Olha, porque Mas tem 2 netos, né? Tem 2 netos, mas não tem... Tudo dobro. Aí ele falou, pai, você não tem 2 filhos, 2 mulheres não, né? Ó, cuidado. Amém? Ai, irmão, e isso daqui é porque eu acho que Deus cuida de mim. Acha? Amém? Deus eu tenho cuida certeza. de nós, né? Irmãos, então, até amanhã, se Deus nos permitir. Chuva de bênçãos, paz e graça. E Deus cuida de nós. Sempre. Sempre. Amo Amém? vocês. Um abraço, fica na paz. Zilda, beijão para todos. Manda um beijo Dá um beijo na Camila, e no nosso gorduchinho. No Luquinha. E um abraço para todos, tá bom? Amém. Com amém, Deus. Amém. Com Deus.